Hoje irei começar a tomar uma vitamina que serve para cabelos, pele, unhas e imunidade. Eu nem iria gravar aqui para o canal, mas resolvi gravar para deixar registrado. Porque o seguinte, eu já tomei essa vitamina, já mostrei aqui no canal e sei que ela é boa. Eu sei que ela funciona, que é a vitamina da Neoquímica. Só que a que eu gravei o vídeo não era escrito que também era para imunidade. Mas acredito que seja tão boa quanto. Aqui atrás, eu li antes de gravar, tá escrito a mesma coisa. Eu não sei se na fórmula muda alguma coisa ou não. Só que acredito que funcione tanto quanto a outra, sabe? E aí, na época, me ajudou muito. Me ajudou com a queda capilar, com as unhas. E dessa vez, eu quero fazer um vídeo diferente, porque o objetivo é diferente. Porque é o seguinte, ultimamente, eu estava tendo uma alimentação muito ruim. E aí, meu cabelo começou a cair por um período, já parou. Minhas unhas ficaram bem fraquinhas, elas estão bem curtinhas, ó. Minha pele começou a dar muita espinha também. Aqui na câmera pode ser que não apareça tanto, mas tô tendo bastante ultimamente. E eu sei que um dos principais motivos, né, é por conta da alimentação. E aí comecei a me alimentar um pouco melhor nesses últimos dias. E aí eu quero auxílio da vitamina, porque eu sei que ela funciona. E ela é para dar um up, né? Para auxiliar. Não é substituir a alimentação ou então substituir a consulta médica. Não. Isso aqui é para um auxílio, sabe? E aí o seguinte, eu comprei o kit de 4 unidades por R$ 28, se eu não me engano. Na época eu mostrei pra vocês e havia achado um kit de 5 por R$ 25. E aí beleza, fui lá comprar no mesmo vendedor, só que aí tava vendendo por R$ 107. E aí fiquei um pouco chocada, e aí eu pesquisei um pouco e consegui encontrar esse vendedor com um preço mais bacana. E aí eu comprei, veio um pouco diferente, igual eu falei pra vocês, né? Lembra a embalagem, mas assim, muda algumas coisinhas. E aí eu quero tomar aqui hoje junto com vocês. Hoje é dia 16/7/2025. E aí quando acabar o potinho, que vem 60 unidades, eu volto aqui pra mostrar o processo pra vocês. Então o objetivo é melhorar o fortalecimento do cabelo. Eu quero que o cabelo cresça mais forte e saudável e prevenir a queda de cabelo. Quero fortalecer minhas unhas, que como eu mostrei pra vocês aqui, ó, estão bem curtinhas, estão bem fraquinhas, tipo, começa a crescer, aí ela já quebra, tá descascando bastante. E a pele também, ela tá precisando de dar uma melhorada. A outra vez, quando eu tava tomando, eu não sentia que, nossa, ajudou muito a pele. Mas agora, como minha pele tá um pouco pior do que na época lá, eu quero ver se irá ajudar, sabe? E assim, vamos lá abrir junto comigo? Eu tô aqui com o kit lá, que eu falei pra vocês, de 4 vitaminas. E aí, vou tomar aqui a primeira cápsula com vocês. E aí, pretendo voltar daqui, ó, bem fechado. Daqui 60 dias, vai ser um pouquinho difícil de abrir, gente. Deixa eu tentar furar aqui, ó. E aí, daqui 60 dias, eu irei voltar a falar melhor pra vocês como tá sendo o processo. E a cápsula é desse tamanho. E aí, eu prefiro tomar de manhã, antes de comer alguma coisa, porque eu já escovo o dente, tomo, e aí não corre o risco de esquecer do que ficar tomando, sei lá, durante o dia, sabe? Então, vou tomar aqui agora com vocês. Prontinho. E até daqui 60 dias. Voltei e hoje é dia 14/9/2025. Ontem finalizei de tomar as vitaminas, mas antes de falar pra vocês se eu obtive algum resultado ou não, quero falar que eu irei iniciar esse novo potinho de vitaminas hoje junto com vocês. Irei tomar já já, porque quero testar por mais 60 dias, para ter um tempo maior e ver se realmente terá alguma diferença grande, sabe? Então, quero testar por esse período. E aí, daqui 60 dias eu volto e falo o resultado final, tá bem? Mas antes de tomar aqui com vocês, quero falar sobre cada uma dessas coisinhas aqui. Quero começar com a imunidade, né? E assim, esses dias atrás eu fiquei doente, fiquei gripada. E aí durou uns 6 dias, mais ou menos. E não sei dizer se a vitamina ajudou, porque a vitamina que ajuda em questão da imunidade não irá evitar
com que você fique doente, mas irá ajudar com que você fique menos dias, sabe? E assim, não posso dizer se ajudou ou não, mas aconteceu de eu ficar doente. Eu pensava que evitava, mas aí eu pesquisei e não evita você ficar doente, só ameniza os dias e tudo mais, tá? A segunda coisa é a questão da pele. E assim, não vi tanta diferença. Teve alguns dias desse período, né, que eu iniciei a tomar vitamina até hoje, que minha pele ficou boa e tudo mais. Só que teve alguns dias que eu também tive espinhas, como agora eu tô tendo. Eu passei um pouco de maquiagem hoje, só que deixei algumas espinhas aparentes pra mostrar pra vocês que sim, tô tendo algumas espinhas ainda. E não vi aquela diferença, nossa, meu Deus, como a vitamina me ajudou em relação à pele. Não, eu achei ok até o momento, sabe? Não vi, nossa, que diferença. Então, não sei se ela realmente tá ajudando em relação a isso, sabe? Agora, em relação às unhas, eu senti uma diferença bem maior, tá? Elas já estão bem mais fortes. Lá no início, quando eu comecei a tomar, gente, eu encostava assim, ela dobrava. Só que, vou falar pra vocês, era pra minhas unhas estarem até maiores. Só que, o que acontece? Como elas estavam fracas, lá no início, quando eu comecei a tomar, elas também estavam descascando muito. E aí minhas unhas iam crescendo e começava a descascar. E aí acabava quebrando, ou eu acabava tirando porque me incomodava, né? E aí a unha fica mais fraca. Então ficava bem molinha, assim, bem fácil de quebrar. Aí eu fiquei lixando, cortei algumas vezes nesse período, né, que eu fiquei tomando a vitamina. E elas cresceram, sim, ó, bem mais fortes. Algumas ainda estão descascando, mas estão bem mais fortes e já estão crescendo bastante. Percebi uma grande diferença em relação às unhas. E da outra vez que eu tomei, né, tem aqui no canal, eu também falei pra vocês. Senti uma diferença muito grande em relação às unhas. Então acredito que ela irá continuar ajudando e minhas unhas irão crescer mais. Pode ser que nesse período eu ainda corte as unhas, porque, como eu falei pra vocês, tem algumas unhas que ainda estão descascando. E aí pra mim não faz sentido deixar crescer muito, porque como estão, né, desse jeito, um pouco descascando ainda, pode ser que cresça e aí quebre com muita facilidade. Então eu prefiro deixar crescer um pouquinho e lixando até deixar só a parte mais forte da unha aqui, sabe? E por fim, é a questão do cabelo, né? O seguinte, eu não tô vendo meus cabelos caírem, né? Diminuiu bastante. É um fio ou outro que cai, mas é aquela forma saudável, digamos assim. Porque teve um período que meu cabelo tava caindo muito. De lá pra cá, não percebi que, nossa, meu cabelo começou a cair muito, não. Melhorou muito em relação a isso. E aí, quero ver daqui 60 dias, né, o resultado final, se terá uma diferença muito grande em questão ao crescimento do cabelo, se acelerou o crescimento, ainda não posso dizer, né? Na franja, não tem como considerar, porque de lá pra cá eu já cortei a franja umas 3 vezes, mais ou menos, porque franja cresce muito rápido e pode ser que a vitamina esteja ajudando, né, em relação a isso. Então, deveremos analisar em questão do comprimento do cabelo, que nesse período eu não irei cortar meu cabelo, né, só a franja mesmo. E já tá quase na hora de cortar novamente. Mas, em questão a deixar o cabelo forte, eu tô sentindo diferença também, não tô vendo ele cair. E aí, a questão do crescimento precisa de um tempo maior pra ver um resultado maior, caso isso esteja ocorrendo, sabe? Mas é isso, até o momento eu tô gostando de tomar. Já falei pra vocês, né, eu tomo uma vez ao dia, pego a vitamina, né, a cápsula, pego a água, tomo, maravilha. E gosto de tomar pela manhã pra eu não esquecer. Só que hoje, como eu tô gravando pra vocês, eu não tô tomando tão de manhã assim. Mas não tinha como esquecer, porque eu ia gravar esse vídeo. Mas, ó, vou abrir aqui junto com vocês. E é bem fácil, sabe? Não tem gosto, não dá enjoo também, tá? Eu geralmente, como eu falei pra vocês, eu gosto de tomar de manhã, e aí eu tomo de estômago vazio. E não dá enjoo, não dá nada. Mas aí você escolhe o seu horário melhor aí. Aí eu prefiro pela manhã para não correr o risco de esquecer. E aí eu peguei a cápsula, a minha garrafinha de água e prontinho. Daqui 60 dias eu volto e mostro pra vocês o resultado final, né? O que eu irei ver de grande diferença, sim. Então, daqui 60 dias. Voltei depois de 120 dias, até um pouco a mais pra falar a verdade. Eu finalizei de tomar as vitaminas no dia 12/11 de 2025.
e já passou mais ou menos uma semana, só que eu não consegui gravar antes, então estou gravando aqui agora. Aí só falei isso pra contextualizar mesmo, porque assim, gravando não dá pra ter muita noção de tempo, mas queria explicar certinho. E aí eu trouxe um potinho vazio, só pra poder ir falando por partes aqui. E assim, antes de começar a falar, quero comentar com vocês que eu não mudei tanto a minha alimentação. Lá no início do vídeo, até comentei, né, que eu tava melhorando a alimentação e que a alimentação influencia pra melhor, né, se você tiver uma alimentação saudável. E é verdade, só que assim, eu não melhorei tanto a minha alimentação de lá pra cá. Até comecei, mas depois assim, vou ser bem sincera pra vocês, acabei comendo besteiras, enfim, né? Eu não tive aquela alimentação totalmente saudável. Então, assim, a vitamina, vou falar pra vocês, se ela auxiliou, né, me ajudou ainda mais, só que a alimentação realmente influencia. Eu acredito que se eu tivesse uma alimentação bem melhor nesse período, o resultado poderia ter sido ainda melhor. Mas, de todo jeito, quero falar os resultados que eu obtive. Vamos lá começar? Quero começar falando em questão à imunidade. Assim, sobre essa questão, é um pouco mais difícil de falar, né? Porque é só durante um bom período de tempo que dá pra ver melhor se ajuda, se influencia. Durante esse período que eu tava tomando a vitamina, cheguei a ficar doente, comentei com vocês, só que eu tava mais no início. Então, assim, não sei se a vitamina conseguiu me ajudar a ficar menos dias doente. Só que eu tava tomando ela e depois disso eu não fiquei doente mais, tá? Então, assim, não posso dizer tanto sobre essa questão, mas diz ajudar. Sobre a questão da pele, eu falei pra vocês que até então não tava vendo tanta diferença, que da outra vez que eu tava tomando, gravei vídeo aqui pro canal, também não tinha sentido tanta diferença, mas depois daqueles 60 dias e desses 60 dias em diante, né, que eu comecei a tomar, eu comecei a perceber uma diferença melhor na pele, sabe? Eu percebi que melhorou bastante. Só na fase de TPM ali que eu senti que comecei a dar bastante espinhas, sabe? Umas espinhas pequenas assim, que foi mais ou menos quando eu tava finalizando de tomar esse potinho aqui. Mas depois disso, não senti que piorou, tive mais espinhas. Então, assim, eu sinto que minha pele melhorou. Tô tendo menos espinha, ó. Deixa eu mostrar um pouco mais de perto aqui pra vocês. Levantar a franjinha também. Assim, tive uma ou outra, mas eu sinto que diminuiu. Então acredito que seja por conta da vitamina, porque, como eu disse pra vocês, a alimentação não foi lá das melhores. Então, acredito que ela tenha ajudado. Sobre a questão das unhas, como vocês podem ver, elas estão muito pequenas. E não foi por conta da vitamina, mas porque eu entrei num novo serviço. E assim, é praticamente impossível ter minhas unhas grandes igual eu gostaria de ter, né? Porque lá acaba, gente, não tinha como, sabe? Além de ter que ter um cuidado a mais, né, pra não quebrar as unhas, porque movimenta muito, tem que pegar muitas caixas. Enfim, entre outras coisas lá do serviço, acabei não conseguindo manter minhas unhas. E aí começou a quebrar uma ou outra, não porque elas estavam fracas, elas estavam fortes. Só que por questão do serviço mesmo, sabe? Começou a quebrar uma ou outra. E aí pra não ficar uma unha grande e outras pequenas, resolvi cortar todas. E aí estão bem curtinhas. Queria que estivessem maiores, mas durante um tempo acredito que eu terei que ficar com as unhas curtas assim mesmo, pra conseguir trabalhar melhor também, sabe? E não ficar aquela coisa estranha, de uma unha grande, outra pequena, aquela coisa toda. Então, prefiro manter assim por um tempo. E não foi por conta da vitamina, porque como vocês viram, minha unha já tinha fortalecido muito, já tinha crescido bastante também. Acredito que se eu tivesse mantido minhas unhas grandes, né, até hoje elas estariam bem grandonas mesmo, só que teve esse porém no meio do caminho aqui, e aí eu tô falando pra vocês. E a questão do cabelo, eu senti que ajudou, como da outra vez também que eu tomei vitamina. Durante esse período que eu tava tomando, comentei com vocês também, eu senti meu cabelo mais forte, não tive queda de cabelo também. E eu sinto sim que ele cresceu, tá? No final do vídeo eu vou ver se eu consigo deixar alguns takes passando aí pra vocês. Do dia que eu comecei a tomar vitamina com vocês, depois de 60 dias e depois de 120 dias, que é agora que eu estou gravando aqui pra vocês.
E aí, se eu conseguir, eu deixo no final pra vocês verem se vocês perceberam alguma diferença ou não. Mas eu senti que meu cabelo ficou bem forte e ele cresceu também. Então, a vitamina ajudou bastante em relação a isso. E aí, como eu falei pra vocês, eu percebia mais antes, né, na questão das unhas e do cabelo. Agora eu também percebi uma diferença maior na pele também. E aí eu tomei os 2 potinhos, tem o terceiro ali que eu quero iniciar, só que eu não iniciei porque eu tava querendo gravar esse vídeo pra ter os 120 dias, sabe? E aí o outro potinho, que seria o quarto, eu dei pra uma outra pessoa, então eu tenho só mais um potinho. E acredito que assim que finalizar, eu quero comprar mais pra continuar tomando, porque eu sinto sim que essa vitamina ajuda e muito, sabe? E é isso, eu acredito que vale muito a pena, como eu comentei pra vocês, eu quero continuar tomando e indico pra vocês também, tá? Deu pra ter uma noção aí durante esse período que eu fiquei tomando. Espero que vocês tenham conseguido perceber aí a diferença. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixa o like, comente aqui no vídeo. E aí eu irei deixar o vídeo da outra vez que eu testei essa vitamina, que era um pouco diferente. Lá no vídeo eu mostro melhor pra vocês. Mas irei deixar o link na descrição, tá bem? É isso. Eu irei ficando por aqui. E tchau!